Olá pessoal, eu sou a Guiar, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trago informações imprescindíveis, primordiais sobre o CEF. Então, hoje é dia 8 de janeiro, eu estive lá no dia 6 e eu acho que é um dos vídeos mais esperados aqui do canal sobre o que vai acontecer no dia do nosso agendamento no CEF, quanto tempo a gente vai poder ficar no país e todas essas outras perguntas aí. Eu fui diretamente lá, fiz essas perguntas e tentei trazer o máximo possível de respostas aqui para vocês, tá? Recebi esse documento lá do próprio CEF, a menina que me atendeu lá, que são os documentos necessários para a gente solicitar a nossa autorização de residência. Bom, pessoal, como todos vocês já sabem, né, ou quem está chegando agora nesse canal, eu sou a Guiar, estou aqui em Portugal hoje faz 10 dias, que eu cheguei dia 28, logo à noite, de dezembro de 2022 aqui em Portugal. Então vamos lá, eu vim com visto de procura de trabalho. Então esse visto ele é novo para todo mundo, e quando eu digo novo para todo mundo, até para o pessoal do CEF, tá? Então assim, tem muitas perguntas ainda sem respostas, e tem muitas perguntas que vamos ficar sem respostas, tá? Mas eu tentei ao máximo possível tentar tirar a dúvida da grande maioria das pessoas quando eu fui lá no CEF. Então, sexta-feira eu fui lá, depois que eu saí do IFP, que já tem vídeo aqui no canal sobre o IFP, então você dá uma olhadinha lá depois. Então, depois que eu saí do IFP, eu fui no CEF, peguei uma senha e fiquei 2 horas esperando. Então, esse vídeo aqui, pessoal, deu trabalhinho. Foram 2 horas esperando lá no CEF para poder ser atendido e tentar tirar essas dúvidas. E então, depois de 2 horas eu fui atendido. A menina que me chamou lá no balcão para me atender foi super educada, super gente fina. E aí quando eu disse, olha, eu vim com o visto de procura de trabalho, eu tenho umas dúvidas referentes a esse visto, não só eu, mas os meus seguidores, porque eu fui um dos primeiros aprovados pelo Recife, né? E aí eu disse a ela, ó, eu tô aqui com o visto de procura de trabalho. Então ela pegou meu passaporte, mostrou até pra menina que tava do lado dela, a outra atendente, e ficaram observando, porque não tinham visto ainda um visto de procura de trabalho. Então, pessoal, o CEF do Porto não tinham visto ainda fisicamente um visto de procura de trabalho. Então eu fui o primeiro que apareci lá com esse visto para tirar dúvidas. Então, como eu disse, é um visto novo. Então nem o pessoal do CEF sabe, conhece ainda como é o nosso visto e como ele vai funcionar aqui. Então, depois que debateram, conversaram, aí eu lancei a primeira pergunta. Eu disse, bom, eu quero saber se realmente o meu agendamento existe, né? Aí eu mostrei o visto, ela copiou aquele link, né, que vem na etiqueta do visto, e realmente o agendamento está confirmado para 29 de março. Confirmado. Pronto. Então, graças a Deus, porque lá no IFP não consta nada sobre mim. Mas pelo menos no CEF consta que o meu agendamento está para 29 de março. Joia. Ponto 1. No primeiro agendamento, se eu tiver contrato de trabalho, eu consigo autorização de residência? E a resposta é, tecnicamente, sim, tá? E antes de ela vir com essa resposta, o que ela fez? Ela pegou meu passaporte, foi até a coordenadora do CEF, então a chefona, a maioral, a coordenadora, tirar essas dúvidas. Ela ficou para lá uns 15 minutos com meu passaporte. Quando retornou, a resposta foi: a coordenadora também não tem muitas informações sobre o visto, porque não teve nenhum agendamento feito ainda com esse pessoal do visto, porque ele começou a ser aprovado no Brasil lá no início de dezembro. Então eu fui um dos primeiros, o meu saiu dia 2 de dezembro. Então o primeiro agendamento no CEF tá lá para meados de março, tá? Então não teve um agendamento físico ainda lá no CEF, por isso que eles não têm muitas respostas, porque eles ainda não tiveram um treinamento, vamos dizer assim, de como proceder com esse visto. Pois bem, então sim, depois do primeiro agendamento, se nós tivermos atestado de morada, digo já quais são os documentos, atestado de morada e contrato de trabalho, sim, a gente pode solicitar a autorização de residência, que esse cartão
chega na nossa casa, né, no nosso endereço informado lá, em até 40 dias. Bom, ponto positivo. Caso no primeiro agendamento eu não tenha contrato de trabalho, eu tenho que ir nesse agendamento da mesma forma, tá? Por quê? Eu tenho que fazer um segundo agendamento. Todo mundo sabe que o nosso visto tem validade de 120 dias, prorrogado por mais 60, então no total são 180, tá? O primeiro agendamento que a gente recebe para 90 dias. E o segundo agendamento é para 180 dias, porque é os 30 que faltam para completar os 120 mais os 60 prorrogáveis, então mais 90. Nesse segundo agendamento, se não tivermos ainda contrato de trabalho, o que acontece? Volta aí um pouquinho a ideia. Se nesse primeiro agendamento eu já tiver contrato de trabalho, atestado de morada, eu dou entrada na autorização de residência. Esse cartão chega no meu endereço por volta de 40 dias. Ponto. Se no primeiro agendamento eu não tiver contrato de trabalho, eu tenho que ir lá solicitar um segundo agendamento para 180 dias da data do início do visto para poder apresentar o meu contrato de trabalho, o meu atestado de morada. Ok. Se no segundo agendamento eu não tiver atestado de morada, que é bem difícil, né? Porque em 6 meses dá para conseguir, e não conseguir emprego, não tenho contrato de trabalho, o que eu faço? Preciso voltar ao Brasil? Bom, sim e não. Sim, se você quiser voltar depois de 6 meses do seu visto, dos 180 dias, não conseguiu trabalho, se quiser voltar, você volta. Ponto 2. Posso ficar no país? Posso. Não vou ficar ilegal, por quê? Eu tenho que fazer a manifestação de interesse para poder ficar no país. E aí eu vou entrar como se fosse um turista normal, vou fazer manifestação de interesse, vou trabalhar e etc. De 2 anos posterior à manifestação de interesse, o CEF pode me chamar para fazer a regularização da minha documentação, tá? Bom, então são essas as informações. Posso ficar no país depois de 6 meses? Posso, com manifestação de interesse, tá? No primeiro agendamento, fui lá, não consegui emprego, ok. E eu não consegui um segundo agendamento para os 180 dias. E agora, o que eu faço? Se não conseguir o agendamento para 180 dias, tem uma lei aqui em Portugal que diz, não tendo agendamento no CEF, não conseguindo agendamento, a documentação ela é prorrogada automaticamente até 31 de dezembro do ano corrente. Então, por exemplo, o meu agendamento primeiro está para final de março. Se eu não conseguir contrato de trabalho no final de março, eu tenho que fazer um segundo agendamento para o final de junho. Se eu não conseguir agendamento em junho, automaticamente o meu visto é prorrogado até 31 de dezembro de 2023. Deu para entender? É assim que funciona. Então, quem já conseguiu seu visto de procura de trabalho e está sem agendamento, não se preocupe. Você vem para Portugal e tenta agendar aqui assim que o CEF abrir as vagas. Tem muita gente que já ligou, que já mandou e-mail e não consegue resposta no CEF. Por quê? Eles não têm vaga. Então a menina lá que me atendeu disse, olha, todo mundo que liga e não consegue falar, não consegue atendimento, é porque o CEF está sem vagas. Ponto. Então você já sabe, se você conseguir agendar e não conseguir, ligar e não conseguir agendamento, é porque está sem vaga. E aí as vagas abrem e rapidamente se encerra, porque são muitas pessoas querendo agendamento no CEF, tá? Então é isso. Primeiro agendamento com contrato, autorização de residência. Primeiro agendamento sem contrato, segundo agendamento. Segundo agendamento sem contrato, manifestação de interesse para ficar no país ou retorno ao Brasil. Segundo agendamento com contrato, autorização de residência. Deu para entender? Bom. Reagrupamento. Como é que funciona? A menina lá me explicou. Olha, o reagrupamento deve ser feito com a pessoa em solo português. Então, por exemplo, a minha esposa, ela virá ano que vem. Se eu quiser reagrupá-la aqui, ela me disse dessa forma. Estou passando a informação do CEF, tá? Eu sei que dá para fazer reagrupamento à distância. Pessoas estando no Brasil e, por exemplo, eu aqui, minha esposa no Brasil e reagrupá-la. Dá. Mas o que ela me disse é, as vagas para reagrupamento são poucas. E quando abrem, encerram logo, porque tem muita gente querendo reagrupamento. Então é o seguinte, é mais fácil reagrupar com a pessoa em solo português, porque é assim que abrir as vagas dá entrada, entendeu? E aí como é que funciona esse reagrupamento? Então, por exemplo, eu consegui a minha autorização de residência, chegou meu cartão bonitinho, minha esposa viria como turista,
faria a manifestação de interesse normal, como é feito, é o trâmite certo para se fazer, e aí depois eu solicito o reagrupamento. Então ela vai entrar junto do meu visto e vai ter a autorização de residência dela junto do meu. É assim que funciona, tá bom, pessoal? Então, se atentem aí, ó. Nós vamos entrar no artigo 88, número 2, que é a autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada com dispensa de visto de residência. Então, aqui ela disse, não é a documentação 100% fiel ao visto de procura de trabalho, porque é novo e eles ainda não tiveram esse treinamento, mas tecnicamente todo mundo que tem manifestação de interesse precisa de toda essa documentação para poder se regularizar. Anota aí, passaporte ou documento válido, então você tem que levar lá o passaporte no dia do primeiro agendamento, você tem que levar comprovativa de entrada regular no território português. Então, por exemplo, eu não entrei por Portugal, eu entrei na União Europeia por Espanha, por Madrid. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Porto, o hostel, no meu check-in, informou o CEF que eu entrei em solo português, tá? É assim que funciona. Então, quando você faz a imigração é feita no primeiro país que você entra na União Europeia. Então, independente de onde for, Espanha, França, Itália, independente do país, sendo União Europeia, você vai fazer a sua imigração lá. E quando você entrar em solo português, tem que avisar o CEF que você entrou. Tá? Então o hostel fez esse procedimento para mim. Então eu tenho que trazer o passaporte, o comprovante de entrada em território português, que eu tenho que levar lá o recibo do hostel, que no meu check-out eu recebi a nota, o recibo todo discriminado, bonitinho, de todos os dias que eu estive lá. Comprovativo de meio de subsistência, que no caso é o recibo dos meus vencimentos. Então eu arrumei um trabalho, então os meus contra-cheques, vamos dizer assim. Eu tenho que levar lá também para mostrar, ó, tô trabalhando, tá aqui os meus recibos e tá aqui o recolhimento do NIS, que a própria empresa que me contrata recolhe, tá? Certificado de registro criminal do país de origem. Então, o certificado criminal do Brasil só tem validade de 3 meses. Como o meu agendamento é no fim de março, eu tenho que tirar um novo certificado para poder apresentar lá que eu não tenho problema nenhum com o meu país, para poder se legalizar aqui, obviamente, né? Preciso também mostrar o documento comprovativo que dispõe de alojamento, que aí no caso é o atestado de morada, que a gente tira na junta de freguesia, tá? Então, aqui, quem já me segue no Instagram sabe, aqui no YouTube também acho que eu já tenho um vídeo sobre o meu quarto, o meu arrendamento, né? Então aqui eu não tenho um contrato de arrendamento. Então o que eu tenho aqui? Uma declaração que o senhorio vai me entregar para eu ir na junta de freguesia pegar o meu atestado de morada. É isso que você tem que ter nas mãos, tá? Comprovativo de inscrição em situação regularizada perante a Segurança Social, que é o seu NIS, que agora você já pode tirar no Brasil, tá? Comprovativo de inscrição na administração fiscal, que é o seu NIF, também tem que trazer. E o contrato de trabalho, tá? E eles também estão pedindo a inscrição no IFP. Como no IFP não consta nada sobre mim, eu já marquei agendamento para a próxima semana, caso para esta semana, né? Dia 11 de janeiro de 2023, para poder fazer a minha inscrição no IFP e também levar essa inscrição junto. Então, tendo toda essa documentação, pessoal, no meu primeiro agendamento, em março, eu vou dar entrada na minha autorização de residência. Ok? Então essas são as informações em primeira mão do CEF para todos vocês e eu espero que deu para entender. Se não entendeu, alguma dúvida, bota aqui nos comentários embaixo, porque eu vou responder todos vocês na medida do meu possível, tá bom? Dê o seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e é isso aí. Eu sou a Guiara e essas foram as informações que eu recebi diretamente no CEF, tá bom? Então, é isso, gente. Não tem segredo, basta ir atrás, correr atrás. Então, visto sem agendamento, agenda quando chegar aqui. Não conseguiu agendamento, automaticamente prorrogado até 31 de dezembro, segundo a lei aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu deixo um abraço pra você, se cuida, espero você em terras lusitanas, e é isso aí. Tchau!